Nós estamos hoje continuando uma série de mensagens que começamos 2021 cheio de bênçãos. Olha só, nós estamos numa uma série chamada Direção Divina, 7 decisões para mudar a sua vida. Nós já falamos sobre começar, sobre a decisão de parar e a decisão de permanecer. E se você perdeu alguma delas, eu te recomendo a ir lá no YouTube da Cibapa e assistir, porque vale a pena. E hoje nós vamos falar de uma decisão muito importante. Uma decisão que muda vidas, que pode mudar a sua vida. É a decisão de avançar. Eu queria que você lesse comigo o Salmo 32, 8, que os meninos vão projetar aí, ó, povo rápido. Já está aí na sua tela. Vamos lá? Vamos ler juntos? Que mensagem linda. Sabe o que Deus está falando aí para você? Está falando que Ele, o Senhor, te instrui, te ensina e te mostra a direção certa. Nós estamos falando hoje sobre avançar, mas não é avançar para qualquer lugar. Nós estamos falando sobre avançar rumo à direção divina, rumo aos propósitos que Deus tem para a sua vida. Você sabia que Deus tem um chamado para você? Você sabia disso? Algo só para você? Deus tem um chamado para você. E se eu fosse você, eu gritava um amém, para selar na terra e no céu. Amém. Deus tem um chamado para você. E quando a gente fala de chamado, a gente lembra de um homem conhecido como o pai da fé. Mas antes de ser o pai da fé, ele era só um homem. Ele era Abrão. E nós vamos ler a história de Abrão lá em Gênesis 12. A história toda é muito grande e muito linda. Mas nós vamos ler só Gênesis 12, de 1 a 7. Você vai me acompanhar na leitura aí. Nós vamos aprender sobre alguém que decidiu avançar. Que decidiu seguir em direção ao propósito que Deus tinha para a sua vida. Vamos lá, Gênesis 12, de 1 a 7. Acesse aí no seu celular, abre sua Bíblia. Eu quero que você leia junto comigo e aprenda na palavra o que Deus tem para falar conosco hoje. Então, vamos lá. Eu sei que você está vendo a novela Gênesis, melhor do que ver o BBB, né? Mas melhor ainda é a gente ler aqui, ó. Tá tudo aqui, gente, escrito pelo Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém, recebo. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. E naquela época os cananeus habitavam nesta terra. O pastor americano chamado Greg fala uma frase bem interessante. Ele fala assim: você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo. Abrão estava lá muito feliz, muito tranquilo na sua terra com os seus parentes, mas ele escuta um chamado de Deus. E Deus fala para Abrão: Abrão, sai do meio dos teus parentes, da tua casa, do teu conforto e vai. Esse foi o chamado de Deus para Abrão. E como que Deus responde a esse chamado? Como que Abrão responde a esse chamado?
ele diz, estamos juntos, Senhor. Ele decide avançar. Ele decide viver o propósito que Deus tem para a vida dele. Ele decide buscar o destino divino que o Senhor tem para ele. E Abraão avança. Quando a gente vê a história de Abraão, a gente aprende muito sobre avançar. Por que será que nós não avançamos? Por que será que às vezes nós temos um chamado do Senhor, mas estamos parados? Hoje é dia de avançar rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. E para que você avance para o seu destino divino, você precisa primeiro ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Abraão não tinha dúvida de que Deus falou com ele. Você não vê em nenhum momento Deus falando, Abraão, sai do meio do povo e vai, e Abraão ficando assim, peraí, quem falou isso? Será que foi coisa da minha cabeça? Foi a minha mulher que falou isso? Foi Ló? Foi Satanás? Quem falou isso? Abraão tinha certeza que foi Deus que falou com ele. Ele tinha sensibilidade para ouvir, para discernir e para saber que Deus tinha um chamado para a vida dele. Hoje a gente fala muito de inteligência emocional. Você já ouviu falar dessa frase, inteligência emocional? É algo muito importante, eu já li um pouquinho a respeito. Eu acho muito importante a gente estudar e colocar em prática alguns conceitos sobre inteligência emocional. Mas a gente também vive uma época de sensibilidade emocional. E sensibilidade emocional é totalmente diferente de sensibilidade espiritual. Sabe como é que é a sensibilidade emocional? É aquele que dirige sua vida com base nos seus sentimentos e nas suas emoções. Eu sinto isso. Eu não posso mais ir nesse PG porque eu sinto que não me sinto bem aqui. Aí a pessoa para de ir ao pequeno grupo. Olha, Deus até me chamou para participar, mas não sei, eu sinto que é mais confortável, que é um tempo de ficar na minha casa, não vou mais congregar. A gente vive com base nos sentimentos. Sabe uma que eu escuto muito? Olha, pastor, eu sinto muito, mas eu não vou liderar um PG, eu não vou me envolver na igreja, porque eu sinto que eu preciso ser cuidada. Quem é que cuida de você? É o líder de PG? Sou eu? Eu não sou. Quem cuida é Deus. Onde que Ele cuida de você? Quando você está dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. Sensibilidade emocional é totalmente diferente de sensibilidade espiritual. E se eu fosse você, eu anotava. Olha só. Sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual. Mas a sensibilidade espiritual, ela pode alinhar o seu emocional. Eu não estou falando que as emoções não são importantes. Eu estou te perguntando se são elas que definem a direção da sua vida. Sabe, eu comecei um projeto de vida, antes de me casar, eu resolvi fazer um projeto de vida profissional. Eu aprendi com a pastora Silvia que eu tenho um perfil planejador, pessoa que planeja muito, né? E eu planejei passo a passo da minha vida profissional até uma certa função que eu gostaria de exercer na minha vida e um certo salário que eu gostaria de caminhar. E tudo bem, gente, não tem problema nenhum você fazer isso, ok? E eu me empenhei para conseguir isso. Eu já era formada, mas eu fiz uma outra faculdade para conseguir isso. O meu esposo entrou nessa comigo. E a gente se dedicou anos, foram mais ou menos uns 8 anos, né, amor? Uns 8 anos de muita dedicação de tempo, de recurso, de curso, de material, muita coisa. E aí, para encurtar a história, um dia Deus falou assim, então, Raquel, pode parar. Não é isso aí, não. Né? Aí o que você faz? Eu fingi que não ouvi. Porque eu ia ficar arrasada emocionalmente. Então eu disse assim, não foi bem isso que eu ouvi. Espera aí, deixa eu continuar a minha vida aqui.
E foi, e foi, e foi. Mas quando você tem certeza que Deus falou com você, você não consegue fingir que não ouviu. E aí nós tomamos essa decisão. Eu e meu esposo, Joelson, disse assim, eu já estava orando, Deus falou comigo que não era esse o nosso caminho. Sabe quando você está na linha de chegada, quase chegando, e de repente você diz assim, ei, você errou o caminho, é outro. Aí eu tive que dar a meia volta e ir para outro caminho. Emocionalmente, eu fiquei arrasada, gente. Meu esposo conta a história assim, eu vou contar na versão dele. Ele diz assim, e daí nós decidimos que seguir o propósito de Deus, mesmo sem saber exatamente os passos desse propósito. E aí a minha esposa ficou semanas chorando, mas depois ela melhorou. Foi essa a versão dele. Vou contar a minha versão agora. Aí nós tomamos essa decisão. E eu fiquei meses arrasada, chorando. Mas meu marido só viu semanas. Essa é a minha versão. Gente, eu fiquei arrasada. Eu sou alguém que planeja. Eu queria tudo certinho, estava tudo organizado a minha vida. Mas daí, de repente, Deus diz assim, Raquel, beleza, você pode ir por aí, mas não é isso não, seu propósito de vida. Não é isso que eu tenho para você. Eu fiquei emocionalmente abalada. Aí eu tive que tomar uma decisão. E agora, eu vou pelas minhas emoções ou eu vou pelo que o Senhor disse? Você consegue entender a diferença entre sensibilidade emocional e sensibilidade espiritual? Eu lembro que eu estava sentada aqui e um irmão me perguntou assim, um amigo nosso, falou, Raquel, você não está triste de abandonar o sonho da sua vida? Na hora, a primeira vontade foi fazer o quê? Eu estou arrasada, eu estou triste mesmo, eu não queria não. Mas Deus ministrou algo na minha vida e foi quando eu diminuí os choros. Que eu sou chorona beça, né? Mas foi quando eu comecei a entender e ter clareza de que Deus tinha falado comigo. Deus falou algo para mim, sabe? Função é importante. Cargo é importante, faz parte da vida. Dinheiro faz parte da vida. Profissão faz parte da vida. Mas sonho de vida é estar onde Deus está. Esse é o sonho de uma vida. O que adianta você estar onde Deus não está? Esse é o sonho de uma vida. E Abrão vive isso. Ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus chamando ele, dizendo, dando uma ordem, vai, sai do meio do teu povo e vai, Abraão, junta a tua mulher e vai. E daí ele teve uma outra decisão. Ele teve que decidir sair do seu conforto pessoal. A gente quer andar com Deus, mas a gente não quer abrir mão do nosso conforto. Eu tenho certeza, eu comecei falando que eu tenho certeza que Deus tem um chamado para a sua vida. Mas sabe de uma coisa? Não existe avanço sem entrega. Alguma coisa você vai ter que entregar. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Você vai ter que rever suas prioridades. Alguma coisa você vai dizer, isso não cabe dentro do plano de Deus para mim. E Deus falou para Abrão sair, sabe por quê? Porque onde ele morava era no meio de um povo que adorava uma deusa chamada Nana, a deusa Lua. Mas Deus tinha uma aliança, Deus estava formando uma aliança com Abrão. De formar um povo, uma descendência abençoada. Para que o evangelho chegasse hoje a mim e a você. Então Abrão tinha que sair do meio do seu povo. Sair do meio dos seus parentes. Qual é a coisa que você vai ter que deixar de lado para você viver o que Deus tem para a sua vida? Nós estamos falando em avançar rumo aos propósitos de Deus. Nós estamos falando que Deus tem um chamado para a sua vida, que você precisa ouvir, ter sensibilidade espiritual, não só emocional, para ouvir o que Deus está falando. Nós estamos falando que você precisa de disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Mas também nós precisamos de obediência. Obediência em fé para arriscar através do desconhecido.
Sabe o que é legal? Quando a gente... Legal não, é interessante. Quando a gente pensa em chamado de Deus, a gente pensa que é mais ou menos assim. Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. Samuel, está bem aqui na minha frente. Deus chega a Samuel e fala: Samuel, eu tenho uma promessa para a sua vida, um chamado para você, homem de Deus. Daí o céu se abre, os anjos começam a cantar, né? Aquelas cenas bonitas lá da novela de Gênesis. E aí Samuel está lá ouvindo: Senhor, estou ouvindo. Samuel, eis que te falo, pega a Urinha, tua esposa, tuas filhas, e vai para o propósito que eu tenho para a sua vida. Aí Samuel disse: ok, Senhor. Aí a gente acha que vai acontecer o quê? Aí Deus vai falar: Samuel, peraí, não vai ainda não. Eu esqueci de te dar o GPS, meu filho. Aqui, ó. GPS. Tá? Aqui no GPS é o seguinte: quando a moça falar assim, a 200 metros, curva à direita, é a primeira parte da bênção se cumprindo. Quando ela falar, continue em direção ao mar, você vai entender que é a parte em que eu vou estar cuidando de você. Será que foi assim com Abraão? Gente, Deus falou Eli, ele não sabia nem para onde. Deus falou: vai que eu vou te mostrar para onde. Sabe, se fosse hoje, eu imagino que seria assim, ó. Abraão pegaria o celular dele e dizia assim: vem cá, Sara, vem cá, Ló, vem lá, vem cá, galera, vamos tirar uma selfie aqui. Aí ele tiraria uma selfie, pá, colocaria no Instagram e hashtag partiu. Aí os amigos iam colocar: Abraão, para onde tu está indo, homem? Aí ele falou: não tenho a mínima ideia. Eu estou indo para onde Deus mandar. Eu trouxe para hoje para você entender o quanto que às vezes parece absurdo as coisas de Deus. Mas não é que é absurdo, é porque nós acabamos de cantar que Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que abre caminhos no deserto, um Deus que faz o impossível. Se Deus tem chamado para você, Ele vai te levar onde você nem imagina. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos ter fé para dar o primeiro passo. E confiar que Deus vai nos direcionar durante a jornada. Se Ele tem um chamado para você, Ele só pede que você tenha fé para dar o primeiro passo. O resto é com Ele. É preciso visão para enxergar além de onde você está. É preciso fé para confiar na providência e cuidado de Deus. Sabe, Deus chama Abraão, Ele diz: sai e vá, mas Ele também dá uma promessa. Farei de você um povo, te abençoarei. Gente, é linda. Daria uma descendência para você. Sabe o que é um homem que não tem filhos receber uma promessa de descendência? Ele era Abrão, gente. Ele não tinha filhos. A esposa era estéril. E Deus fala: vai, eu vou cumprir isso aqui na sua vida. Quando Deus te dá um chamado, Ele também te dá uma promessa. Ele também te dá uma palavra. Ele também confirma na palavra. Ele te confirma o chamado. Ele fala que vai estar com você. Ele te abençoa. Ele cuida de você em todas as coisas. Pare de dar desculpas e avance. Dê o seu passo de fé. Escolha avançar. Deus já te chamou, Deus já te deu a promessa. É a sua vez. É a sua vez de dar o seu passo de fé. Mas, pastor, eu não tenho necessário. Sabe o que é? É porque Deus me chamou para fazer um negócio que eu não sei nem fazer. Mas Deus chamou? Então vai sem saber. Mas sabe o que é, pastora? É um projeto grande, eu preciso de dinheiro. Começa com as moedinhas que você tem de viúva. Com o que você tem na mão. Deus quer fazer algo na sua vida, mas você tem que escolher obedecer, dar o primeiro passo e viver em fé. Não se preocupe, se você não tem o suficiente, Deus vai te aperfeiçoar.
Abraão escolhe avançar. E durante a jornada de Abraão, ele tem várias questões interessantes para lidar. Às vezes ele pisa na bola, às vezes ele erra. Mas sabe uma coisa interessante? Abraão nunca pensou em voltar para a casa dele. Você não vê em nenhum momento Abraão falando assim: ok, agora já chega, vou para a casa do meu pai. Deus não está fazendo nada, até agora eu não tive foi filho nenhum, eu vou embora para a casa do meu pai. Abraão não faz isso. Eu li um trechinho com vocês, lá no versículo 6, que fala que Abraão atravessou uma terra de deserto, perigosíssima, chamada Siquém. Sabe o que é atravessar a pé 800 quilômetros? Um deserto? É fácil? Não, gente, não tinha carro turbo com ar-condicionado nessa época, não. Era a pé mesmo. Carrega os meninos no colo e bora embora. E Abraão atravessa esse deserto e ele não desiste. Sabe por quê? Ele tem foco na promessa. Ele tem foco no chamado. Deus me chamou, eu vou. Foi Deus que me chamou. Se Deus te chamou, Ele vai te ajudar. Eu amo o versículo, quando eu li essa história, o versículo 7, ele me salta aos olhos. Sabe o que fala lá? Ele ainda estava no meio da jornada. E aí, ele chega num lugar e Deus fala assim para ele. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Sabe o que é isso? É Deus, no meio da jornada, falando: Abraão, eu estou contigo. Eu não esqueci de você, eu te chamei e eu estou reafirmando a promessa que eu tenho para a sua vida, o propósito que eu tenho para a sua vida, a direção que eu te dei. Eu estou reafirmando hoje, te dando uma terra que vai, nem para você, é para os seus filhos. Seus filhos vão morar aqui, ó. Abraão não tinha nem filho ainda. Deus sempre reafirma a sua visão durante a nossa jornada. Se Ele te chamou, vai ter momento que dá uns desânimos, sabe? Você diz assim: nossa, não está dando certo esse negócio, não. Deus me chamou, mas está meio complicado esse negócio. Mas Deus é Pai, gente. Ele sempre manda um mimo para você. Sempre manda um presente. Sempre manda algo para lembrar que Ele é Deus sobre a sua vida. Ele sempre dá um sinal que está com você. Ele sempre estará com você. E Ele te lembra isso durante a sua jornada. Às vezes em pequenas coisas, às vezes em coisas que só você vai perceber. Você vai estar lá e vai acontecer algo e você vai dizer: ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém prestou atenção, não foi importante para ninguém, mas você vai saber, foi para mim. É Deus falando comigo, é Deus dizendo que Ele vai cumprir o que Ele me prometeu. É Deus falando que Ele tem um chamado para mim, que se eu continuar em obediência, se eu continuar em fé, Ele vai realizar o que Ele prometeu. Amém? Vocês estão aí? Deus é um Deus de promessa. Mas a jornada só vale a pena se houver gratidão pelos presentes de Deus durante a sua jornada. Às vezes a gente começa indo na direção certa, mas no meio a gente esquece de Deus. No meio a gente esquece do chamado, a gente esquece da promessa. É preciso foco e é preciso ter um coração grato. Um coração agradecido para dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor não esqueceu de mim. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Sabe, eu te contei hoje a história de Abraão. Ele é um homem que ouviu um chamado de Deus, que teve sensibilidade espiritual para entender que Deus estava chamando ele. É um homem que teve disponibilidade de abrir mão do seu conforto pessoal. É um homem que decidiu avançar com foco
na promessa, avançar com foco no chamado, avançar na sua jornada, sempre com o coração grato. Depois que Deus dá essa terra aos seus descendentes, sabe o que Abraão faz? Ele levanta um altar ao Senhor, ali no meio da estrada. Esse é o lugar em que Deus falou comigo. Hoje, o desafio para você é para você levantar um altar. Não aqui, juntar umas pedras, mas é levantar um altar dentro de você. Dizer, Deus, até aqui eu estava dirigindo a minha vida. Hoje, eu decido avançar, não pelo meu caminho, não pelas minhas decisões, meus sentimentos e emoções, mas decido avançar no chamado que o Senhor tem para mim. Qual é o chamado de Deus para você? Você não precisa saber de toda a jornada. Você não precisa saber de tudo que vai acontecer na sua vida. Talvez pode ser um caminho até estranho para você. Uma coisa totalmente nova, surpreendente. Mas se é um chamado de Deus, confia. Ele vai cuidar de você, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Esses dias eu estava conversando com uma irmã que está fazendo um projeto lindíssimo. Deus, eu creio, sabe? Deus chamou ela para esse projeto. E ela falou assim, pastor, eu estou com tanto medo. É um projeto tão grande. Deus desafiou ela e uma grande quantidade de pais a voltar a ensinar sobre o criacionismo. Você sabia que o seu livro de história do seu filho não fala sobre Deus? A gente ensina nossos filhos a Bíblia como se fossem contos. É assim que é ensinado. E ela disse, já chega. A começar na minha casa. Os meus filhos vão aprender a história da humanidade. A história de um Deus na humanidade. Gente, é um projeto incrível. Ela disse, eu não sei nem por onde começar. Eu disse, o que você tem? Ela disse assim, eu vou começar na minha casa, com os meus filhos. Quase falei o nome dela. Falei, minha irmã, começa. Começa porque você está começando algo. Que se foi Deus que chamou, e você está dizendo que foi Deus que chamou, Ele vai te usar para fazer a diferença no mundo. A relembrar pais e mães que nós temos uma história de verdade. Então, Deus tem um chamado para você que é diferente da minha história, que é diferente da história dessa irmã, que é diferente da história de Abraão, mas é o seu chamado e é hora de você decidir sair do seu conforto pessoal e avançar. Amém? Para terminar, eu quero te contar uma coisa. Meu pai faleceu quando eu era criança. E eu lembro do dia que a minha mãe chegou lá no nosso quarto de madrugada para falar que ele tinha ido para o céu. E quando ela sentou na cama, ela falou assim: filhas, papai foi para o céu. Mas eu quero falar algo para vocês. Vocês têm um pai. Deus é o pai de vocês. Ele vai cuidar de vocês a vida inteira. Ele vai proteger vocês. Vocês nunca estarão sozinhos. Tudo será ao seu favor. Eu era uma criança, gente, eu não tinha nem 10 anos. Mas eu lembro exatamente da palavra da minha mãe. Mulher de Deus, profeta, está aqui na minha vida. Essa palavra mudou a minha vida. Porque todos os dias eu ando com tanta certeza que Deus é comigo. Tanta certeza. Mesmo quando as coisas são muito difíceis, eu tenho certeza que se Deus chamou, Ele é comigo. Eu ficava até disfarçando para não ser chata, porque aconteciam algumas situações. Vamos ver o que vai acontecer, quem vai ganhar. Eu falava, cara, Deus vai me dar isso aí. Tenho certeza. Não vou falar não, porque senão o povo vai achar que sou metida. Deus vai me dar esse negócio aí. Aí de repente, pá, estava lá meu nome.
Glauciane fala assim, queridinha de Jesus, né? Gente, quando você sabe quem é Deus na sua vida, quem é que te chamou, você não tem medo da jornada. Então, olha, se você não teve uma mãe como a minha, que te falou quem você é, eu quero te pedir licença para falar para você hoje. Deus é o teu Pai. Você não está sozinho. Ele tem planos e chamados para a sua vida. Você não é um acaso. Ele tem propósitos para você. Você não está aqui só para ganhar dinheiro. Você não está no mundo para ter uma função. Você é mais que isso. Você é imagem e semelhança de Deus. Ele tem sonhos para você. Ele tem propósito para você. E a hora é agora de você se levantar e dizer: eu escolho a direção do meu Deus para a minha vida. Eu escolho o Senhor Jesus.